Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar para a gente falar um pouquinho sobre finanças pessoais, educação financeira e investimentos. As eleições terminaram, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de novembro, elas recém terminaram aí no domingo, né? Tivemos a definição e fica a pergunta, né? Onde investir o seu dinheiro agora com a definição aí das eleições, com uma mudança de governo, né? Onde investir o seu dinheiro agora? Não sei como você chegou nesse vídeo aqui, mas aqui a gente adota uma filosofia que ela é de longo prazo, né? Muito alinhada aí a algo chamado buy and hold, que basicamente é você investir em ativos para longo prazo, ok? Se você tiver uma visão de curto prazo, talvez esse vídeo não vai ser tão interessante para você, ok? Então já coloque esse disclaimer aí no começo, para você ter essa noção que pode não ser tão interessante para você, porque é uma outra filosofia. Se você se interessa aí por investimentos para o longo prazo, né, para a construção de patrimônio em longo prazo, continue aqui no vídeo que vai vir um conteúdo aí bacana para você, beleza? Que talvez seja útil para os seus investimentos. Então vamos lá, onde investir o seu dinheiro agora? Essa pergunta por si só, ela tem uma mentalidade embutida de curto prazo, ok? A gente tem a tendência a pensar que quando tem uma mudança econômica muito grande, quando tem uma mudança de governo, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem essa tendência de pensar que a gente precisa agir, né, conforme ocorra alguma mudança, ou que a gente tenha que reagir a essa mudança, né? E o investimento em longo prazo, ele não é reativo nesse nível, ok? Não é que você não possa fazer alterações no seu portfólio, nos seus investimentos, você sempre pode, mas quando a gente pensa em longo prazo, a gente tende a pensar numa carteira diversificada, beleza? Então, independente de quem está na presidência, de quem está no governo, de qual é a linha econômica que vai ser seguida, que está sendo seguida, você precisa ter uma carteira diversificada, ok? Porque você nunca sabe o que vai acontecer no longo prazo. Então, vamos supor que a gente tem aí uma grande desvalorização do real frente ao dólar, por exemplo. Na prática, você vai perdendo valor aí da sua moeda, né, frente a moedas mais fortes, por exemplo. Como que você se defende disso? Investindo em ativos atrelados a dólar, por exemplo, ok? Vamos supor que o contrário, o real se valorize frente ao dólar, ok? Que a moeda tenha uma valorização bacana aí. Como que você vai se beneficiar disso? Tendo investimentos no Brasil. Você, de repente, tem aí uma disparada da taxa de juros, da taxa Selic, como a gente teve aí nos últimos meses, né? Numa tentativa de controlar a inflação. Como que você vai se beneficiar disso? Tendo ali ativos que estão atrelados à Selic. Você teve uma alta muito grande da inflação nos últimos meses também. Agora está começando a querer dar uma controlada ali até por esse aumento da taxa de juros que foi feito com esse objetivo, né? Mas você teve uma disparada da inflação nos últimos meses, aí tudo ficou mais caro e com o mesmo dinheiro se compra menos coisas do que se comprava antes. Como que você se defende da inflação? Investindo em títulos atrelados à inflação. Beleza? A economia começa a crescer, as empresas começam aí a conseguir lucros cada vez maiores, tem um aquecimento da economia e a bolsa de valores ela sobe, ela vai subindo aí bastante. Como que você vai se beneficiar disso? Tendo ativos na bolsa de valores. Os imóveis se valorizam e por aí vai. O que você pode ter? Ativos aí atrelados ao mercado imobiliário, beleza? E por aí vai. Então, o que é a ideia? A ideia é que a gente não sabe o que vai acontecer, é impossível saber o que vai acontecer em um cenário de futuro, seja de curto prazo, muito menos ainda de longo prazo. Então, a ideia, o mais interessante é ter uma carteira
diversificado bastante para que a gente não sofra demais se determinados ativos nossos caírem e, ao mesmo tempo, possa se beneficiar de ativos que tenham um bom desempenho aí em curto, médio e longo prazo, beleza? Então, como que funciona isso na prática? Primeiro, a parte da carteira que você precisa ter, independente de qualquer coisa, a reserva de emergência, ok? 6 a 12 meses do seu custo de vida, beleza? Pode ser mais que isso se isso te der uma tranquilidade, beleza? Não tem problema, 24 meses, 30 meses, isso aí você que define, mas um mínimo aí, mínimo do mínimo 3 meses, mas o ideal, pelo menos 6 meses, ok? 6 a 12 meses do custo de vida já fica algo interessante. Isso aqui vai em uma aplicação com segurança e liquidez, beleza? Que você consiga sacar a qualquer momento. Pode ser aí parte poupança. Muita gente fala, pô, mas rende pouco, rende nada. Ok, mas você consegue sacar na hora que você precisar, inclusive fim de semana. Aqui o foco não é rendimento, é segurança e liquidez, beleza? Pode ser tesouro direto também, tesouro Selic, mais especificamente. Pode ser um CDB, liquidez diária, de um bom banco, ok? Aí atrelado normalmente 100% do CDI, qualquer coisa desse tipo, mas a reserva de emergência é a primeira linha dos seus investimentos, primeira linha de defesa dos seus investimentos. Qualquer custo aí inesperado que surgir no mês, você tem de onde tirar isso na hora. Você tem um lugar para sacar esse dinheiro na hora e conseguir arcar com esse custo sem ter que incorrer em dívida, sem desequilibrar sua finança, beleza? Então a reserva de emergência, primeira linha aí do seu patrimônio. Daí o que que você pode ter na carteira? Não precisa ter tudo isso, mas você pode, ok? Conforme você vai construindo aos poucos um portfólio, com foco em longo prazo, você consegue ter o quê? Tesouro direto. E daí você pode trabalhar com Tesouro Selic para projetos aí de curto prazo, a reserva de emergência, como eu coloquei aqui em cima, né? Mas projetos de curto prazo também, vou juntar para comprar isso, vou juntar para comprar aquilo. Tesouro Selic, que ele vai variar conforme a taxa Selic, beleza? Daí você já tem aqui exposição à taxa de juros. Tesouro IPCA+. Ele vai te defender aí da inflação, beleza? Então, esse tesouro vai render sempre inflação, no caso, medida pelo índice IPCA, mais um determinado percentual, ok? A gente pode ver isso aqui na prática, aqui no site do Tesouro. Vamos dar uma olhadinha lá. Opa. Obrigado por adorar o Firefox. Não exagere. É bom, mas não precisa exagerar. Vamos aqui no site tesourodireto.com.br, vamos ver os títulos em preços e taxas. Daí a gente consegue ver o que está sendo negociado agora, beleza? Então aqui a gente tem, por exemplo, Tesouro IPCA mais 2045, pagando IPCA, que é o índice que mede a inflação, mais 5,74% ao ano, beleza? Investimento mínimo de R$ 33,88, R$ 33,88, bem acessível e um título excelente para longo prazo, beleza? Você põe isso para realmente deixar até 2045. Então, é aquela grana sua que ela vai ficar protegida contra a inflação e ter um rendimento real, um rendimento acima da inflação, um rendimento que vai manter o poder de compra do seu dinheiro, beleza? Então, aqui a gente tem Tesouro Selic, Tesouro IPCA+. Vamos fazer uma carteira aqui teórica bem simples, beleza? E com isso, a gente tem aqui uma parte boa em renda fixa. Beleza, daí a gente pode ter uma outra parte em renda variável. E nessa parte de renda variável, precisa se conhecer aí como investidora, como investidor, beleza? Você só vai colocar em renda variável aquilo que você aguenta ver variar para cima e para baixo também. Então, se você não consegue ver seu dinheiro cair 30%, 40% sem enlouquecer,
pode ser interessante não colocar tanto dinheiro aqui, porque esse tipo de variação pode ocorrer, beleza? Então, em renda variável, você vai investir o quê? Em ações, que vão contar ações de boas empresas, beleza? Dá uma pesquisada, dá uma estudada para investir em ações de empresas aí bacanas, e você vai ganhar dinheiro com ações por meio de valorização no longo prazo, porque no curto prazo tudo pode acontecer, ok? Mesmo com empresas boas, pode dar umas caídas violentas. Então você vai ganhar com valorização no longo prazo e com dividendos e demais proventos, né? Juros sobre capital próprio, toda essa coisa aí, que é uma forma de renda passiva, né? São distribuições de lucros que as empresas fazem aos seus acionistas na proporção das ações que eles possuam, beleza? Fundos de investimento imobiliário, você também pode trabalhar com eles. Os famosos FIIs, né? Fundos de investimento imobiliários, que você vai aí ter uma renda passiva, você vai ter proventos que são pagos mensalmente, normalmente, né? Aí para os cotistas desses fundos. Então, o fundo de investimento imobiliário nada mais é do que um fundo que é dono de imóveis. Ele pode ser de papéis também ligados ao mercado imobiliário. Okay? Eu vou deixar aqui alguns vídeos em que eu falo mais de fundos imobiliários. E você pode se beneficiar do pagamento desses proventos. O fundo ele recebe aluguel ali dos inquilinos desses imóveis e repassa a maioria desse aluguel para os cotistas. No caso, você, se você investe em um fundo imobiliário, você vai receber mensalmente aí esses proventos, beleza? Os FIIs tendem a ter uma menor valorização do que as ações no longo prazo, mas pagam aí uma quantidade de proventos bacana aí mensalmente, né, anualmente, que é uma forma aí de expor o seu dinheiro ao mercado imobiliário, beleza? Então aqui a gente já tem reserva de emergência, renda fixa e renda variável, três tipos de investimento. Daí a gente pode ir para investimentos também no exterior. Então, a gente consegue investir nessas mesmas coisas lá, ok? A gente consegue investir em renda fixa no exterior e em renda variável também. Então, você pode, por exemplo, escolher investir em ações no exterior. São chamadas lá de stocks, beleza? Porque você consegue ter ações, acesso a ações das maiores empresas do mundo, beleza? Com o plus de expor os seus investimentos a outras moedas que não só o real. Então, você consegue expor o seu investimento ao dólar. Então, você vai ganhar por estar aí investindo numa moeda forte e estar investindo em empresas muito interessantes, muito consolidadas. Você vai ter acesso a empresas, as maiores empresas do mundo, né? Então, é bem interessante isso aqui, você investir no exterior, começar a estudar um pouquinho disso. Eu vou fazer vídeos sobre isso aqui no canal também, beleza? Porque você consegue ter acesso a empresas interessantes e consegue se expor ao dólar, né? Não ficar exposto somente ao real. Lá você também tem os REITs, que são os equivalentes mais ou menos aos nossos fundos de investimento imobiliário, ok? E você também tem a renda fixa lá, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, através dos títulos públicos americanos lá, os bonds, né? Então, aqui são alguns exemplos, né? Pessoa que ela tipo, é um pouquinho mais agressiva ali gosta de investir às vezes em criptomoedas também, né? Criptomoedas já é um outro negócio, é bem volátil, varia muito para cima, varia muito para baixo, muito mais que a ação, que já é volátil, né? Então é uma coisa que você pode, se quiser, se achar interessante, se estudar e achar que vale a pena, colocar aí dentro do seu portfólio também num percentual bem pequeno, ok? Para você não ter um impacto muito grande aí no caso de uma eventual queda, no caso de despencar. Então, só aqui, vamos tirar esses excessos, já dá para enxergar uma composição básica de carteira aqui. Então vamos lá. Você tem a primeira linha que é a reserva de emergência, você tem o Tesouro Direto, você tem o Tesouro Selic, você tem o Tesouro IPCA+, você tem ações, você tem FIIs,
você tem investimentos no exterior, que estão atrelados aí a dólar, né? E você tem um pouquinho de criptomoeda, por exemplo, ok? E aí você fala, pô, mas o que isso tem a ver com o depois da eleição? Esse é o ponto. Você ter uma carteira diversificada, ela vai te servir para qualquer cenário, ok? Se você tiver uma alta de taxa de juros, você tem exposição a isso. Se você tiver uma alta da inflação, você está exposto a isso. Se o real desvalorizar demais, você tem investimentos no exterior para se proteger, beleza? Se a bolsa começa a cair muito, ok, você tem bastante renda fixa. Se a bolsa começa a subir, você também está exposto a ações. Se o mercado imobiliário tem um boom, bacana, você também está exposto ao mercado imobiliário. Então, a ideia é que, principalmente para quem investe em longo prazo, você vai ter N mudanças políticas, econômicas no Brasil e no mundo. Você não consegue prever todas elas, você não consegue se posicionar corretamente em todas elas. Isso é muito difícil, ok? Essa questão de timing, de análise, é uma coisa bem complicada. E para quem tem aí um trabalho 8 a 5, 9 a 6 e também investe, pô, é muito complicado você despender tanto tempo e tanta energia nos investimentos. Então você tem que ter uma coisa que funcione de forma prática, beleza? Então você precisa ter uma carteira diversificada que consiga se expor a vários tipos ali de investimentos diferentes, de modo que eles funcionem tanto num cenário A quanto num cenário B. No fim das contas, você tem que se expor a vários tipos de ativos diferentes para conseguir ali se beneficiar de cada um deles, de cada uma das qualidades dele, e conseguir se defender quando esses ativos começarem a, porventura, ir mal aí por qualquer motivo, entendeu? Então, se você tem uma carteira diversificada, pô, se a bolsa cair, ela despencar, você não está com o dinheiro todo na bolsa, você tem dinheiro em outras coisas que vão fazer ali até ser mais fácil você conseguir segurar a barra dessa queda pesada de bolsa, ok? Se a taxa Selic estiver bem baixinha, inflação bem baixinha, maravilha. Isso aí, a economia possivelmente está ali indo legal, porra, a bolsa tende a ter uma valorização interessante. Às vezes o mercado de imobiliário ele vai estar aquecido, vai estar performando bem também, ok? Pode ser que no exterior a economia esteja indo de vento em pouco, as empresas estão performando super bem também. Então, você tem que ter aí uma exposição a vários tipos de ativo diferente. Tem que ter é pesado, né? Você não é obrigado a fazer nada. Tem gente que se sente mais confortável investindo só em renda fixa, por exemplo. Tem gente que gosta de investir só em bolsa, só em ações, só no Brasil. Tem gente que investe só no exterior e por aí vai. Não existe exatamente um certo e errado, mas em termos de longo prazo, para você conseguir aí se defender melhor de tudo que pode acontecer, dos vários cenários possíveis, o mais interessante é uma carteira diversificada, ok? Então, onde investir agora com as eleições já definidas, né? Invista em ativos diferentes, em ativos diversos, que dessa forma você fica protegido para qualquer cenário que aconteça e consegue colher benefícios de diversos tipos de ativos, beleza? A carteira diversificada é o que vai fazer você sobreviver no longo prazo e conseguir aí construir patrimônio de forma mais efetiva e eficiente, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Curta se você gostou, comente se tiver alguma dúvida, sugestão, mesmo crítica, a gente está sempre super aberto a críticas, beleza? Compartilhe com quem se interessa por esse tipo de conteúdo e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição os links, como é de praxe, né, do nossos e-books aí, se você quiser um auxílio nos seus estudos de investimento, pode ser que algum deles te ajude, tem aí e-book sobre reserva de emergência, sobre tesouro direto. Estou preparando outras coisas aí também, beleza? Tem um de 99 modos de economizar, que ficou bem divertido também. Tem algumas dicas aí, alguns insights para a gente conseguir economizar um pouquinho mais no dia a dia. E de curso, tem um curso de reserva de emergência e um curso de tesouro direto também, que mostra como você investe no tesouro direto do zero, para você que tem aí vontade de investir, mas ainda tem um pouco de insegurança. Tem esse curso lá, você consegue ver do zero, eu mostro direitinho como que investe, vou lá na corretora, mostro como comprar,
do zero, tudo bonitinho, beleza? Se você não quiser ou não puder adquirir nossos cursos, só assistindo aqui os vídeos já ajuda muito. Espero que eu consiga ajudar nos seus estudos e nos seus investimentos de alguma forma, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço, até a próxima e bons investimentos!